Amém. Queridos, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor aí por esse tempo. Que Deus venha falar ao seu coração, que Deus venha ministrar em sua vida, que Deus possa grandemente abrir a tua mente para que você possa viver aquilo que Deus tem querido que a gente viva nesses últimos tempos. Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai, nós não somos merecedores da vida. Nós não somos merecedores de nada. Mas, ó Deus, somos gratos a Ti pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade para conosco, mesmo a gente não sendo fiel. Pai, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Oh Deus, obrigado. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado tanto, tanto, mesmo assim a gente muitas vezes perceber o Teu amor está em cada detalhe do nosso dia. Ao levantarmos, nós já vemos o Teu amor, porque levantamos, acordamos, saímos da nossa casa, voltamos e estamos aqui. E mesmo, Senhor, aqueles que o Senhor leva para Ti, é prova do Teu amor, porque o Senhor ama e o Senhor se alegra com aqueles que estão chegando até a Ti. Ó Deus, e o que o Senhor mais sonha é que possamos estar ao Teu lado eternamente. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus. Abra nossa mente, em nome de Jesus. Pai, tira todo o empecilho, tira toda... Apesar da gente estar em nossa casa e a tendência é tudo que está ao nosso redor tirar nossa atenção, mas em nome de Jesus, que agora toda a atenção seja ao Senhor e somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Amém. Queridos, eu queria hoje falar um pouquinho, e o tema que eu quero falar hoje mantenha sempre o teu tanque cheio, ou encha sempre o seu tanque. Todo mundo conhece e sabe o que é um carro, e sabe a função deste carro. E eu quero que você avalie a sua vida hoje como um carro. Para um carro ser completo, o que ele precisa? Para um carro ser completo, né, a gente muitas vezes fala, não, ele precisa de ar-condicionado, ele precisa de ter vidros elétricos, travas elétricas, ele precisa de banco de couro, ele precisa de todo o conforto, de todo o luxo. Queridos, a gente às vezes esquece do principal. Se esse carro não tiver combustível, ele não serve para nada. Se esse carro não tiver combustível, ele não serve para nada. Não é verdade? Pode ser uma Ferrari, pode ser uma Lamborghini. Se ela não tiver combustível, não adianta. Você não vai conseguir nem usar ar-condicionado dela, porque o carro tem que estar ligado. E sem combustível ele não liga. Não é verdade? Então, amados, a gente tem que entender uma coisa. O carro ele pode ser o mais lindo do mundo, o mais desejado do mundo. Mas se esse carro não tiver combustível, ele não vai ter aquilo que ele precisa ter, que é andar. Ele não vai exercer a sua função principal, que é andar, que é levar as pessoas de um lugar para o outro. Sem combustível, esse carro não anda. E a minha pergunta para você é, você sendo um carro, como está o seu combustível?
Você sabe que todo carro tem um marcador de combustível. Até peguei aqui uma foto, quero te mostrar. Quero colocar aqui para que você lembre dessa foto aqui, ó, dessa imagem. Isso aqui é uma foto de um marcador de combustível, não é? Isso aqui todo mundo conhece, né? O Ezinho aí significa que ele está na reserva. A letra F aqui é que ele está cheio. Então, você vê aqui um quarto, aqui meio tanque. E aí vai. Todo carro tem. Hoje, é claro que não é nesse formato. Hoje é mais chique, hoje é um formato mais bonitinho, né? Tem as barrinhas e vai aumentando elas ou diminuindo quando tem pouco combustível. Mas isso aqui é um símbolo de um marcador de combustível. E eu quero nessa noite que você avalie a sua vida nesse sentido, olhando este marcador de combustível. Aonde está o teu combustível em Deus? Você está aqui no meio? Seu combustível está em um quarto? Seu combustível está na reserva? Ou seu combustível está aqui? Ou aqui? Aonde está o seu combustível em Deus? Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu quero ler com vocês. A palavra nos diz em Efésios 5,18 o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com o vinho, ao qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu já falei aqui, o carro ele pode ser o mais luxuoso de todos. Se ele não tiver combustível, ele não está realizando a sua função principal. E eu quero trazer isso para nós hoje. A palavra nos fala que nós devemos nos encher do Espírito. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas antes disso, o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho. O que é se embriagar com o vinho? Se embriagar é o mesmo que se embebedar. E o se embriagar é algo gradativo. Se embriagar é algo que acontece aos poucos. Geralmente a pessoa começa tomando, vamos dar o exemplo de uma cerveja. Ele toma uma lata de cerveja, 2, 3, 4, 5, né? E aí vai. Ou vinho. Muitas pessoas tomam vinho, não há problema, mas existem aqueles que se embriagam com o vinho. Toma 1 cálice, 2 cálices, 3 cálices, 10 cálices. E aquele álcool vai surtindo efeito no organismo da pessoa e ela começa a se embriagar. E a embriaguez traz várias consequências para a vida da pessoa. Pessoa embriagada muitas vezes não sabe o que está fazendo, começa a pagar um monte de mico, fala um monte de besteira. Uma pessoa embriagada, muitos começam a chorar, outros começam a rir, outros são violentos. A embriaguez ela traz coisas maléficas para as nossas vidas
e para a nossa saúde. Então Paulo fala, não embriagueis com o vinho. O embriagar traz um vício, onde a pessoa ela vai chegar um momento que ela vai se sentir dependente disso. E ela vai sempre se embriagar com o vinho. Ela vai sempre se encher. Ela vai ter necessidade de se encher com o vinho. E isso é preocupante. E isso é o que Satanás quer fazer em nossas vidas. A função de Satanás é esvaziar o tanque das pessoas do Espírito Santo e encher o tanque delas das coisas mundanas. E Satanás não brinca em serviço. Todos os dias ele está ali lutando para que você se embriague com as coisas do mundo, para que você se embebede das coisas mundanas. E sabe o que ele está fazendo hoje? Satanás ele está usando a própria igreja. Satanás ele está usando a própria religião para enganar as pessoas. Quantos lugares hoje estão ensinando coisas mundanas? Estão vivendo dentro da igreja o mundo. Pessoas que só pregam, como a gente está cansado de falar aqui, pessoas que só pregam coisas para que você cresça materialmente. Existem ministrações, queridos, que só falam do material. Está te ensinando a se encher do material. Dentro do Evangelho hoje, muitos, claro, não estou generalizando aqui, mas dentro do Evangelho, muitos hoje estão enfiando dentro da igreja que você precisa buscar o melhor nesta terra no sentido de coisas materiais. Que não é errado você buscar isso. Sempre falamos disso. Mas o foco muitas vezes hoje nas igrejas é isto. O foco fugiu do que deveria ser. Na verdade está desfocado. Hoje muitas igrejas estão tirando esse foco de que você deve se encher do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo existe um processo. Aí, nós precisamos estar sempre atentos neste marcador de combustível. Eu preciso sempre estar atento quando a pessoa tem um carro. Uma coisa que ela nunca pode deixar de ver é o marcador de combustível. Porque se ela não ver esse marcador de combustível, uma hora esse carro vai parar. A minha vida, a sua vida, ela tem que ser assim. Você tem que ter esse marcador de combustível sempre em análise. Você sempre tem que observar como eu estou, como a minha vida espiritual está. Quantos de nós, vou dar um exemplo aqui, de muitas vezes que você se encheu do Espírito Santo de uma forma tremenda. E muitos de vocês já viveram esses cheios do Espírito. Talvez vocês estão cheios do Espírito hoje, glória a Deus por isso. Mas sabe quando nós conseguimos sentir esse significado? É quando, por exemplo, você vai no encontro com Deus. Quando você vai no encontro com Deus, você volta desse encontro cheio do Espírito Santo. Mas cheio, que você sai de lá, mas nossa, para você foi tudo de bom, foi maravilhoso, você quer viver aquilo intensamente, você quer buscar mais, você sai de lá, parece que você sai outra pessoa, você sai flutuando, você sai realizado, porque ali foi tratado muita coisa no seu interior.
E você sai de lá cheio, transbordante do Espírito Santo. Você sai de lá cheio, pleno, completo. Não é verdade? Um congresso, quando você vai em um congresso, quando termina aquele congresso, você sai de lá, você fala, eu sou uma nova criatura, eu sou outra pessoa. Nossa, eu fui trabalhado, eu fui moldado ali. E glória a Deus, e eu creio nisso. Eu já participei de congressos, eu já participei de encontros. Gente, é tremendo, é maravilhoso, é sobrenatural. Mas aí passa a primeira semana, esse congresso acabou, esse encontro acabou. Passa a segunda semana, passa a terceira semana, meu tanque já está na metade. Passa um mês, 2 meses, meu tanque está chegando num quarto. Passa 6 meses, eu estou na reserva. Daqui a pouco, você não tem mais ânimo para nada. Você já não quer mais nada. Você já está desanimado com a tua igreja. Você olha para a tua igreja, nada te motiva e você muitas vezes culpa a tua igreja. Você culpa os líderes, sendo que na verdade o problema está em você que não está com combustível. Às vezes você está aparentando uma coisa, como um carro chique, bonito, lindo, mas não está tendo a função que Deus te deu para fazer. E aí, você chega a um ponto que você para. Acabou a gasolina, acabou o combustível. E você está totalmente desmotivado, desanimado. Queridos, não podemos permitir viver na reserva. Não aceite, sabe aquela pessoa que tem carro e que sempre vive na reserva? Sempre está na reserva. Uma hora o carro vai parar. Será que já aconteceu isso com você, que tem carro e está acostumado a viver na reserva com carro? Não, dá, vai dar. E aí, já era. Eu me lembro uma vez que meu pai ele foi, nós fomos viajar para Minas, né, toda a minha família, e meu irmão, eu, minha mãe, há muitos anos atrás, estávamos numa estrada, né, e de repente o marcador de combustível vai abaixando. E minha mãe falando para meu pai, olha o combustível. Não, dá. Minha mãe olhando. Sabe como que é mulher quando está do lado do marido dirigindo, né? Ela é a copiloto. Ela é aquela que está sempre... Cuidado, olha lá, olha o farol. Ó, cuidado, né? Sempre assim. É bom isso, né? Né, meu amor? E minha mãe falando. Olha o marcador. Não, dá. Queridos, eu sei que eu lembro como se fosse hoje. Eu era adolescente ainda. E a gente naquela estrada bonita, mas com quase ninguém. De repente o carro perdeu as forças, parou de acelerar e parou completamente. Acabou. Acabou a gasolina. Você imagina o que minha mãe falou. Para quem conhecia a baixinha, vocês sabem, né? Minha mãe ficou muito brava. Não tinha posto ali perto. Estávamos numa estrada. Lá vai eu e meu pai. Enquanto minha mãe ficou no carro, se não me engano, não sei se minha avó estava junto, eu não tenho certeza, mas estava meu irmão também. Lá vai eu e meu pai caminhar a pé até achar um posto. Depois de caminhar um bom pedaço, achamos esse posto. Estava fechado. Mas Deus foi tão bom que tinha um rapaz naquele posto que estava fechado. Aí a gente falou com ele. E aí ele falou, o outro posto está bem mais longe, mas ó, eu levo vocês lá, depois eu trago aqui. Foi Deus ali abençoando pela sua misericórdia e graça. Olha a situação que aconteceu, olha o transtorno que causou, porque
a gasolina acabou. E é assim a minha vida. E é assim a sua vida. Às vezes você está ali e está vendo que está acabando a gasolina. E você fala, não, vai dar. Não, eu vou conseguir vencer isso. Não, eu vou conseguir enfrentar. Mas um dos pontos que eu quero falar aqui já já é que você precisa de ajuda muitas vezes. Mas as pessoas falam, não, ninguém precisa ter nada a ver com a minha vida. Eu me viro, eu consigo. Eu consigo. Está na reserva, mas eu aguento. Não aguenta. Queridos, um congresso, um encontro com Deus, não é como um posto em cada esquina que você vai achar. Não é todo dia que você tem. Sua vida precisa andar sem depender disso, principalmente. Isso é um aditivo. Existe um aditivo que você muitas vezes coloca na gasolina para ajudar a lubrificar, para ajudar. Ajuda. É um aditivo. Dá uma turbinada. Mas não é só isso. Você precisa buscar. Você precisa ir atrás para encher. Quem tem um carro sabe disso. Você tem que estar sempre no posto abastecendo. Quem é sábio, quem tem condições, nunca deixa passar da metade ali. Mas eu e você não temos que deixar chegar na metade. Nós temos que deixar o tanque sempre cheio. Agora, onde achar estes postos de combustíveis para nos encher? A palavra de Deus continua falando lá em Efésios, capítulo 5, nós estamos lendo do versículo 19 agora. O 18 fala, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí o 19 fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos com hinos e cantos espirituais. Com hinos e cantos espirituais. Falando entre vós com salmos. Sabe o que eu entendo aqui? Que isso aqui é viver igreja. Isso aqui é você estar unido entre irmãos, louvando, adorando ao Senhor em comunidade. É abençoando um ao outro, é louvando ao nosso Deus juntos. E aqui eu quero colocar como aplicação, não sei o significado 100% desse versículo, não cheguei a me aprofundar, mas eu quero colocar como aplicação o sentido de que precisamos viver igreja. E hoje, queridos, eu confesso a você que eu me entristeço, porque dentro dos ministérios, muitos estão ali por estar. Muitos não estão vivendo igreja, como a palavra nos ensina. Muitos não estão vivendo amor pela sua igreja. É uma pena. E isso faz o teu marcador abaixar. Um dos pontos para que você esteja cheio do Espírito é buscar viver igreja. Outro ponto, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já deu graças a Deus hoje por algo? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Você já agradeceu hoje porque você está até agora aqui, ouvindo uma palavra, tendo a oportunidade de se encher? Você já louvou a Deus hoje? Ou você acordou murmurando? Ou você acordou e foi para o seu trabalho reclamando da condução, reclamando do dia de trabalho? O que você fez hoje? Se encher é louvar a Deus, é agradecer, é ter gratidão no nosso coração. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outra coisa que é difícil para muitos é a questão da palavra se sujeitar. Dentro do nosso ministério, dentro das igrejas, como é difícil se sujeitar. Como é difícil a gente acatar uma autoridade.
Muitos, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu estou aqui só por ouvir a palavra, eu estou aqui, vou embora e acabou, não quero ouvir conselhos de pastor, de líder, de nada. Quantas vezes nós aconselhamos ovelhas? Nós falamos para as ovelhas, por exemplo, uma coisa muito clássica, vamos dizer assim, né? Namoro com incrédulo, namoro com pessoas que não querem Cristo. E a gente fala, toma cuidado, não faz isso. A Bíblia não te dá respaldo para isso. E a pessoa não está nem aí, fala, você é radical demais. Não acata o conselho de uma pessoa que está à frente do ministério, de uma liderança. E outros exemplos mais. A palavra é muito clara aqui, sujeitando-vos uns aos outros. E outra coisa, nós líderes também precisamos respeitar as outras lideranças que estão dentro da igreja. Se sujeitar, respeitar. Hoje eu estou à frente de um ministério. Mas debaixo deste ministério que eu estou à frente, existe o líder da adoração. Existe os líderes que estão comigo, Gil e Paula, por exemplo, a Ruth. E eu acato muita coisa que eles falam. Eu ouço. Eu sujeito muitas vezes, eu me sujeito. Porque, queridos, é sujeitando uns aos outros. Mas como é difícil isso? Como se encher do Espírito se o meu coração não condiz a isso, queridos? Como? Como? A sua vida só irá decolar, entenda isso. A sua vida só irá decolar quando você estiver cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é completo. O Espírito Santo, ele não tem como habitar aqui pela metade. Ou você tem o Espírito Santo, ou você deixa ele agir, ou não, queridos. Você tem que entender isso. Você precisa entender, porque o Espírito Santo não age pela metade em nossas vidas. O Espírito Santo, ele age por completo. Por isso eu falo, olhe o teu marcador e deixe ele sempre completo. Percebeu que ele está abaixando? Encha de novo. Porque hoje muitos estão aí vivendo desanimados, desigrejados, como nós ministramos tempos atrás. Porque muitos estão desanimados. Por isso, queridos, isso é um grande perigo em nossas vidas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se mortificardes, se você viver em Espírito, você não vai viver segundo a carne. Precisamos estar cheios do Espírito para lutar contra a carne, que é uma luta diária. E muitos falam, eu não consigo, está difícil. Por quê? Porque você não está cheio, muitas vezes, do Espírito. E Gálatas 5,16 nos diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Seja cheio do Espírito. E depois a palavra continua nesse texto maravilhoso, onde nos fala dos frutos do Espírito. E para terminar, eu quero te dar aqui como exemplo alguns homens que viveram no Espírito. Que viveram cheios. Não somente viveram no Espírito, mas viveram cheios do Espírito. Paulo, que é o que nos ensina nas suas cartas muito sobre isso. Paulo tinha motivos para estar cheio do Espírito. Se nós formos olhar no contexto que se ensina hoje, de prosperidade, de bênçãos materiais, não. Paulo viveu mais preso do que solto. Paulo vivia sendo perseguido o tempo todo. Vê a história de Paulo. Paulo tinha N motivos para viver vazio. Mas sabe o que acontecia? Paulo decidia encher. Paulo não aceitava viver vazio.
Mas mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das dificuldades, Paulo estava sempre cheio do Espírito Santo. Isso foi uma escolha de Paulo. Isso foi uma decisão de Paulo. Não foi Deus que colocou na mente dele, trocou o chip que ele tinha de perseguidor e colocou um chip de sendo perseguido, de apaixonado por Deus. Deus não trocou o chip dele. Deus simplesmente mostrou para ele quem era Jesus. E quando ele entendeu isso, ele ficou pleno, cheio, apaixonado e não queria mais outra coisa na sua vida. Moisés viveu, sofreu, padeceu no meio do povo de Israel, mas era cheio do Espírito. Não entrou na terra prometida, mas continuou cheio do Espírito. Errava, vacilou, tocou lá na rocha, não deveria ter feito, errou, falhou. Isso não quer dizer que ele era vazio, mas ele estava, no mesmo momento que ele muitas vezes vacilava, mas ele era um homem cheio do Espírito. Mesmo que naquela época o Espírito Santo não habitava plenamente nas pessoas, mas eu quero dizer no sentido de que ele era um homem que vivia intimidade com Deus. José, não precisamos nem falar, né, da vida de José. Daniel, que é um exemplo de um homem pleno, completo, apaixonado por Deus. Davi passou o perrengue. Teve momentos ali que o seu marcador deu uma... Mas ele decidiu, eu vou me encher. Repito, naquela época não era pleno do Espírito. O Espírito Santo não reinava na vida daqueles homens como hoje. Mas eles eram cheios de Deus. Os apóstolos. Gente, que coisa tremenda. E todos tinham as limitações como eu tenho e você tem. Mas eles decidiram viver cheios do Espírito Santo. No modo de dizer, mais uma vez repito, o Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo na vida deles como hoje nós temos, mas eles tinham a intimidade com Deus, eles viviam cheios de Deus. Ok? Queridos, não caia no erro. Não caia nesse engano do evangelho barato que estão oferecendo hoje, em nome de Jesus. Não caiam neste erro do evangelho que está te oferecendo coisas maravilhosas, mas não te oferece o combustível para se encher do Espírito Santo de Deus. O que o Senhor quer da nossa vida hoje é que o nosso tanque sempre esteja cheio. Virão lutas. Sim, muitas. Virão lutas, queridos. Eu vou falar para vocês. Não se iludam achando que vai existir um momento onde você vai viver, um momento onde vai ter nada de mal, não vai acontecer. Vai. Porque nesse mundo, a Bíblia já fala, a palavra fala, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Para ter esse bom ânimo, você precisa estar cheios do Espírito Santo. A embriaguez, como a palavra diz lá em Efésios, a embriaguez, ela traz uma felicidade momentânea. Por isso o apóstolo fala, não embriagueis com vinho. Isso é uma felicidade momentânea. Se encher de vinho é algo momentâneo, que daqui a pouco você está vazio de novo. Mas ser cheios do Espírito irá te trazer alegria. Romanos capítulo 14 nos diz também algo tremendo, e aí a gente encerra com esse versículo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Você só vai conseguir viver a paz, a alegria, se você estiver com teu combustível, com teu marcador cheio. Você só vai conseguir decolar, você só vai conseguir andar, você só vai conseguir chegar ao foco como uma viagem que você vai fazer de 1000 quilômetros se você estiver sempre olhando o teu combustível e nunca deixar ele esvaziar, mas deixar ele sempre cheio. Deixar um carro sempre cheio de combustível é garantia de que ele vai andar.
Deixar a sua vida sempre cheia do Espírito Santo é garantia de que você vai conseguir viver os momentos difíceis, os intempéries da vida, as lutas que virão. Estar cheios do Espírito Santo. Você pode passar pelo que for, mas você não será abalado. Estar cheios do Espírito Santo. Satanás pode vir, pode tentar, pode fazer de tudo, mas você não será abalado. Então, a minha palavra nessa noite para você é: esteja sempre com o tanque cheio. Não fique deixando esperar chegar na reserva, porque senão você vai parar. Você vai desistir. Você vai desanimar. Em nome de Jesus, encha esse tanque, irmãos. Se você hoje percebe que seu tanque está vazio, está desanimado, está desmotivado, ó vida, ó céus, ó... Queridos, é hora de mudar. Encha esse tanque. Busque viver no Espírito. Busque a viver igreja. Busque a viver unidade. Busque a se sujeitar, seja humilde. Busque a viver no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que Deus te abençoe grandemente, que você enche esse tanque agora. Eu quero agora fazer um desafio para você. Nós vamos acabar essa live. Se você hoje está percebendo que o teu combustível está lá, está no meio, está na reserva, está em um quarto, eu quero que você neste momento vá para o seu quarto e comece a clamar ao Senhor: Pai, eu quero me encher do Teu Espírito agora. Eu não aceito viver em meio tanque. Eu não aceito viver na reserva em um quarto. Eu quero viver cheios, completos do Teu Santo Espírito, porque eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero servir. Eu não quero buscar as coisas materiais em primeiro lugar, mas eu quero Te servir como Paulo te serviu, como Moisés, como Abraão, como Davi, como os apóstolos. Eu quero Te servir. Ó Deus, me encha, eu quero decolar, eu quero andar em alta velocidade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E que o Senhor venha, ó Deus, a nos encher. Nos encher, nos encher, nos encher. Mas para que o Senhor encha, nós temos que buscar. Um carro só é abastecido quando nós levamos esse carro ao posto. Ou seja, eu preciso ir ao posto, eu preciso buscar o local aonde vai me dar este enchimento. Eu preciso viver o Teu reino. Ó Deus, tire o desânimo da vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que muitas vidas estarão se abastecendo, estarão se enchendo novamente, estarão vivendo o Teu reino, estarão buscando a viver a Tua vontade a cada dia, em nome de Jesus. Que possamos viver os frutos do Espírito, lutando a cada dia para viver os frutos do Espírito, que também são sinais de enchimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu clamo a Ti agora, é o que eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Leia Gálatas 5. Veja lá os frutos do Espírito. Coloque na tua mente os frutos do Espírito e lute para vivê-los a cada dia. Que Deus abençoe sua vida. Domingo estaremos juntos, se assim Deus permitir. Para a glória de Deus, esteja orando pelo culto de domingo. Se você não pode estar conosco, estaremos no canal do YouTube. E que você possa estar ali conosco, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Em nome de Jesus.